Bora falar do Balotelli, porque, cara, a situação ainda, os dados, como diria a Cazuza, né? Ainda estão rolando os dados, né? O tempo não para. Então, assim, a coisa ainda está rolando, ainda está acontecendo, porque o jogador tem interesse, o clube demonstrou interesse e a negociação, que parecia uma situação até um pouco midiática ou até folclórica para algumas pessoas, não, ela aconteceu. Talvez não da melhor maneira, né? Quem tocou a negociação foi o Claudinei Alves, da base, o cara escolhido, né, para comandar a base do Corinthians, e só nos últimos dias o Augusto Melo tomou a frente. Fabinho Soldado, o CEO, todos os outros envolvidos, diretor de futebol não existe, né, estatutário, não estavam tocando essa negociação. Então, foi uma negociação, uma contratação, uma contratação muito da cabeça de Augusto Melo. Augusto Melo tem a ideia de que Balotelli, pelo que já jogou, pelo que pode representar, pela figura midiática que pode balançar as estruturas do Corinthians e do futebol brasileiro ainda na temporada, né? Então, ele capitaneou, né, delegou ao Claudinei Alves, é estranho, mas enfim, é o que aconteceu, o gerente da base, para tocar as negociações com empresários, e depois entrou no circuito o Augusto Melo. Até por isso, eu não sei se por isso, mas também por isso, os pares de Augusto são contra essa negociação. É uma contratação da cabeça do presidente do Corinthians. E Fabinho Soldado e outros membros do conselho entendem que não vale a pena, não vale o risco, não vale o valor, não vale o preço, não vale você, enfim, trazer um jogador que atuou em poucos jogos, né, se a gente analisar nas últimas temporadas, e curiosamente ele tem a metade dos gols na temporada do que o Yuri Alberto. O Yuri Alberto tem 14 gols na temporada, ele tem 7 na última temporada, onde ele defendeu o Adana Demirspor da Turquia. Ele tem uma ideia de voltar para a seleção italiana e, por isso, teria topado o desafio de jogar no futebol brasileiro e no Corinthians. Mas o mundo do futebol também se voltaria para cá. O Balotelli é um cara que surgiu como um fenômeno, como um cara que pudesse ser muito maior do que ele acabou se tornando. Então, se ele recupera parte do futebol, o mundo da bola vai se voltar para o Corinthians nesse momento. E até por isso, tem uma informação de que o novo ou potente ou possível, potencial novo patrocinador master do Corinthians, que é uma casa de apostas, estaria disposto a bancar o salário de Balotelli. E isso não é pouco. E só o valor para ele é um valor altíssimo considerando o futebol brasileiro. Já tem jogador que ganha isso? Já. O Gabigol, o Dudu. E o Balotelli viria nessa faixa dos 2 milhões de reais por mês. Isso foi revelado pelo próprio Claudinei Alves numa entrevista ao site Goal, né? Goal.com, no Gol, porque ele que está capitaneando a situação, e o Balotelli pediu isso. 2 milhões de salário? Não. Ele pediu 1,5 milhão de salário e o restante em luvas diluídas, né? Na verdade, os valores são em euros, né? São 8 milhões de euros, quase 50 milhões de reais, por um contrato de 2 anos. É grana, hein? A gente está falando por um cara de 33 anos, que não jogou muitas partidas na última temporada e que tem todo esse probleminha extracampo. Jogar bola, ele sabe. Isso a gente sabe. E 8 milhões de euros, totalizando esses 2 anos, com 6 milhões em salários, nesses 2 anos, 6 milhões de euros em salários durante todos esses meses, de 2 anos de contrato, e 2 milhões de euros em luvas, que são diluídas também no salário. Então é tudo salário, tá, gente? Isso dá uma média de 2 milhões de reais por mês de custo para o jogador, fora os outros custos da operação. Como eu falei, divide opiniões, mas, ao mesmo tempo, a última informação do André Hernan é de que ele quer resolver isso hoje. Então, o Augusto tem que pensar rápido se ele vai enviar essa proposta ou não. Se ele realmente confirma que ele quer. Como ele não fechou ainda com o patrocinador master, ele vai ter que arriscar que ali na frente ele feche e possa bancar, ou então vai ter que entender uma operação que o próprio Corinthians consiga fazer. O Corinthians já quitou os salários aí atrasados, direitos de imagem, entrou o dinheiro da venda do Murilo, então assim, já conseguiu organizar alguma coisa, mas é uma contratação de muito risco. Você faria? O Augusto deve estar com a cabeça cheia nesse momento e muita gente dizendo, contrata, não contrata, para ele resolver essa situação, essa parada ainda nesse fim de semana. Você acha que o Balotelli vale a pena? Comenta aqui. E inscreva-se no canal. Estou aguardando a sua inscrição. A gente vai ficar de olho no que está acontecendo e a qualquer novidade eu volto aqui com mais informações.